Meus amigos, minhas amigas, hoje acontece uma coisa no mínimo engraçada. Os soldados ucranianos fizeram um avanço grande aqui na cidade de Kupiansk, ao norte da Ucrânia, e é provavelmente o maior avanço do ano. Obviamente, os soldados russos não deixariam isso barato, foram lá e contestaram essa região, dizendo aí que os soldados ucranianos não avançaram coisa alguma e divulgaram um vídeo de um soldado russo caminhando ali pela cidade, né, de Kupiansk, pelas estradas e tranquilamente. E aí aparece um cara no meio do nada, após 2 anos sem postar absolutamente nada no Twitter, e ele diz o seguinte: eu morava nesse local que os russos estavam gravando o vídeo, e esse local não é em Kupiansk. Ele sofre também ali algum tipo de acusação, dizendo que estava mentindo e tudo mais, e ele aparece com um vídeo mostrando e geolocalizando o local que os russos estavam, que era extremamente distante ali de Kupiansk. Eu quero te mostrar isso daqui daqui a pouquinho. Espero que você deixe seu like, se inscreva nesse canal e tudo mais. Eu me chamo Órfão e guerra é guerra. Bom, e sem mais enrolação, já quero chegar direto no ponto. É o seguinte, o vídeo ele foi gravado nessa localidade segundo essa fonte que diz isso. E ele diz que ele morou aqui desde a infância dele, que estava muito tempo na vida dele, ele viveu aqui, né? Muito tempo da vida dele ele viveu nessa localidade. E essa localidade, ela é extremamente longe da linha de frente, diversos quilômetros de distância da linha de frente, inclusive de Kupiansk. Kupiansk fica nessa localidade e a cidade onde o vídeo foi gravado fica nessa região, inclusive com a coordenada aqui. E aí, como eu disse para os senhores, ele foi contestado, muita gente dizendo aí, né, que ele estava mentindo e tudo mais, que não fazia sentido. E aí ele vem com um vídeo de 2022, na época lá do início da guerra, onde havia algumas evacuações, e ele mostra esse trecho aqui, ó. E no finalzinho do vídeo você consegue perceber que é bem o local onde o russo está caminhando ali. E esse é o início do vídeo. Ele diz que é algumas quadras acima, né, alguns metros de distância, e tem também alguma distorção ali da câmera. Mas você consegue perceber aqui alguns elementos que encaixam justamente com o vídeo dos russos que foram divulgados ali. Uma das coisas que foi percebida é justamente essa árvore aqui, ó, que é a exata mesma árvore, tem o mesmo formato ali, ó, dessa árvore que está ao lado da cabeça do russo. Outra coisa que você pode notar aqui também é que temos uma falta aqui, né, de uma sarjeta, que é essa região aqui onde havia uma entrada de uma casa. Então temos a falta de sarjeta aqui, logo na falta dessa sarjeta temos também um poste, que é o poste que é mostrado nessa região. Se você for olhar mais ao fundo desse vídeo, é que eu não vou ficar passando segundo por segundo, mas você consegue perceber algumas outras semelhanças também que aparecem ao longo desse vídeo aqui. A mureta aqui, ó, que o russo passa, ó, essa região aqui, ó, que é onde que o russo tá, né, na esquerda, também é a mesma mureta que aparece ao longo do vídeo, é o mesmo estilo de mureta, e esse muro também ele aparece nesse vídeo que eu te mostro. Então esse cara ele não postava nada desde 2023, ele aparece só para comprovar esse vídeo aí que os soldados russos estão divulgando, dizendo que é dentro de Kupiansk. Só que eu não paro por aqui, eu venho com uma outra coisa também, a respeito do avanço do exército ucraniano dentro da região de Kupiansk. O exército ucraniano divulga aí um vídeo cheio de corte também, com diversas localidades ali ao redor de Kupiansk, mas uma coisa que me chamou a atenção foi um combate que aconteceu dentro do hospital aqui, ó, do centro de Kupiansk. E eu vou entrar aqui no vídeo, como você pode ver no mapa, a gente tem a geolocalização de tudo isso, e eu vou entrar aqui no vídeo para comprovar e depois a gente vai falar sobre o que aconteceu exatamente ali. Mas eu queria só comprovar para a gente não ficar de uma maneira leviana aqui falando do assunto, tá? Então, só para mostrar a comprovação, temos aqui, ó, um combate que acontece dentro do hospital. Você consegue perceber pelas paredes do local e também pela pintura que é o hospital, e o exército ucraniano também diz que esse daqui é o hospital central ali de Kupiansk. E aí temos a imagem desse hospital internamente, só para mostrar novamente para os senhores. Estamos aqui em Kupiansk e a gente vai dar um zoom e entrar nas fotos internas desse hospital. É a mesma cor de parede, é o mesmo estilo de construção que o exército ucraniano estava ali combatendo, tá? Então, só para mostrar para os senhores, tirar um pouquinho, voltar um pouquinho o vídeo aqui, é o mesmo local, e o exército ucraniano diz também que eles estavam combatendo justamente dentro do hospital ali
de Kupiansk. É exatamente o mesmo local, eles fizeram a limpeza, então não existe mais nenhum russo dentro dessa localidade. Está dominado pelo exército ucraniano atualmente, segundo o exército ucraniano e segundo as imagens também que eu venho trazer para os senhores aqui. Além disso, ao longo desse vídeo há outras comprovações muito interessantes, mas se eu ficar passando minuto a minuto isso aqui, o vídeo só vai ficar a respeito de comprovações. Mas teve um outro ataque do exército ucraniano contra uma posição russa que tinha nessa localidade. Eles basicamente minaram todo o prédio ali e destruíram todo o prédio dessa região aqui. Se tivesse algum russo ali, se teve algum russo naquela região, acabou. Por outro lado, o exército russo ele faz um ataque nessa região aqui contra uma ponte do exército ucraniano, que o exército ucraniano agora estava utilizando. Então, se isso daqui fosse, fosse um local onde o exército ucraniano não tivesse nenhum tipo de dominância, obviamente os soldados russos não teriam destruído uma ponte que faz aí parte da logística, que faria parte da logística dos próprios soldados russos. Mas eles fazem um ataque, é divulgado por eles também, e tem também a geolocalização e o link desse vídeo aqui, mas eu não vou poder mostrar porque é explosão. Não só isso, como um outro avanço acontece aqui por conta de um vídeo também divulgado pelo exército russo na região de Kupiansk, e é um ataque contra uma posição ucraniana. Eu acho que dá para me mostrar um pouquinho desse vídeo aqui, mas isso é confirmado pelos próprios russos, dizendo a respeito de um ataque contra uma posição ucraniana com drones, tá? Então eles fazem um ataque com drones contra uma posição ucraniana. Se é uma posição ucraniana, significa que os soldados ucranianos estavam ali fortificados, então havia sim um avanço dos soldados ucranianos nessa região e não foi limpo ainda, não tem tropas nessa localidade, ok? Bom, eu acho que agora já está comprovado para vocês, eu espero que vocês acreditem no que eu venho trazer aqui para os senhores, dito as imagens que temos aqui, e eu gosto sempre de trazer imagens para vocês, para que tudo fique mais esclarecido. E se a gente for ficar aqui, tem mais outras coisas ainda para comprovar, mas eu tentei deixar isso daqui de uma maneira mais clara possível para que os senhores entendam aí do outro lado, ok? Isso daqui é só uma coisa que só no Guerra é Guerra você vai encontrar, então deixa seu like aí e apoia a gente aqui. Então a gente vai falar a respeito do território mesmo, onde o exército ucraniano diz ter avançado também, e é o maior território desde o início dessa guerra da Ucrânia, tá? Então um avanço gigantesco mesmo. A única localização mesmo que temos exata de imagens que eu pude trazer nos últimos dias é de dentro de Kupiansk, da cidade de Kupiansk. Ao mesmo modo, os soldados russos não mostraram nenhum tipo de imagem, comprovação de avanços nessas localidades aqui, tá, meus senhores? Essas localidades não tem também nenhuma divulgação de imagem dos soldados russos pisando nesse território, nem ataques ao drones, nem nada. Então é uma zona meio obscura por ali. Só queria deixar isso aqui bem claro. Dito isso, quais as últimas imagens que temos aqui dessa região de Kupiansk? A gente teve um vídeo que eu cheguei até a trazer aqui para os senhores dos soldados ucranianos tentando quebrar essa flecha russa aqui através de um corte da linha logística. E isso acontece sim. Para o exército ucraniano ter entrado dentro da região de Kupiansk, ter feito algum tipo de avanço, obrigatoriamente eles teriam sim que quebrar essa rota logística dos soldados russos, para que eles conseguissem enfraquecer as tropas russas ali na linha de frente. Tem umas coisas interessantes que aconteceram ao longo desse tempo todo. Então tem um vídeo que ele foi divulgado e acontece mais ou menos um mês ou até um mês e meio atrás de uma tentativa do exército ucraniano de entrar nessa região. E a única coisa que eles conseguem é fazer com que os soldados russos que estavam tentando investir aqui em Kindrashivka recuassem. Então os soldados russos que estavam tentando fazer ataques nessa região aqui de Kindrashivka, eles barraram totalmente, eles não tentaram mais fazer nenhum tipo de avanço, inclusive as posições que eles tinham ali, eles tiveram que recuar e retomar aqui as posições mais seguras que os soldados russos tinham. Isso por conta de um ataque do exército ucraniano com blindados, que é uma coisa que não é muito comum, tá? Inclusive, mas com blindados do exército ucraniano que tentou quebrar aqui, no meio, essa flecha russa que vinha acontecendo aqui na região de Kupiansk. Dado isso, a região ela ficou mais ou menos parada por aqui. Essa região não tinha movimentação do exército ucraniano e também não do exército russo. E os confrontos eles vinham acontecendo na linha de frente mesmo, frente a frente com a região ali de Kupiansk. Então os soldados ucranianos eles faziam infiltrações aqui na cidade de Kupiansk,
direto, tá? Bem de frente mesmo. E aí havia algumas batalhas aqui, alguns confrontos, os quais eu já mostrei para os senhores. Certo momento, os soldados ucranianos recuaram. Isso daqui eu também cheguei a documentar para os senhores. Eles tiveram que recuar de algumas posições aqui do centro de Kupiansk e lateralizaram um pouquinho dessas regiões também. Então empurraram os soldados russos para a região do lado, abriram o meio, mas eles tiveram que recuar de algumas posições que eles tinham ali mais consolidadas e continuaram batendo aqui, continuaram o confronto na linha de frente aqui de Kupiansk. A questão é que as posições mais dentro aqui mesmo da cidade de Pokrovsk, mais ao meio, elas foram recuadas pelo exército ucraniano, mas não significa que os soldados russos tomaram essas posições. Pelo contrário, eles tiveram que lateralizar isso daqui porque a dificuldade dos soldados russos de entrar aqui no centro de Pokrovsk estava sendo grande mesmo. Também por conta, né, de algumas outras questões de territoriais, como por exemplo essa ferrovia que vem acontecendo aqui, mas enfim, a gente vai prolongar muito se a gente chegar nesse ponto. Aí o que acontece? Os soldados ucranianos batendo aqui na frente, de repente eles pararam de bater tanto na frente e realocaram as tropas deles, o exército ucraniano realocou tropas, fizeram uma volta aqui, tá, no exército russo, e nesse momento que eles conseguem bater no meio da flecha que vem acontecendo aqui na zona de Kupiansk. Ela não está totalmente quebrada, tá? A linha logística da região de Kupiansk por parte dos russos não está totalmente dominada pelo exército ucraniano. A gente não tem sequer um cerco operacional acontecendo aqui muito bem claro. Isso aqui não está muito bem claro, né? Se existe um cerco operacional por parte do exército ucraniano acontecendo aqui, ó, na região de Kupiansk. O que parece é que os soldados russos estão conseguindo manter mais ou menos de uma maneira dificultosa a rota logística aqui de Kupiansk. Então essa rota logística aqui, que ela é bem ruim mesmo, ela é extremamente ruim manter essa rota logística, mas eles estão conseguindo manter mais ou menos essa rota logística. Enquanto isso, os soldados ucranianos ainda conseguem bater nessa rota logística, e aí vamos ver se vai ter uma quebra total dessa rota logística, o que faria o exército ucraniano fazer um avanço completo aqui na cidade de Kupiansk, tá, meus senhores? Seria com certeza o maior avanço e a maior conquista de território do exército ucraniano nesse ano inteiro. O confronto, né, a batalha das informações, ela está acontecendo, então não se sabe exatamente qual a situação real. De um lado, a gente tem os soldados russos dizendo que a região de Kupiansk está dominada, a gente está falando da cidade toda, os russos dizem que a cidade toda está dominada, sem nenhum tipo de comprovação. Do outro lado, o exército ucraniano, ele diz que eles conseguiram dominar toda essa região aqui, ó, que eu mostro para os senhores que está em amarelo, e dizem, né, também a respeito de uns ganhos de territórios que aconteceu aqui dentro da cidade também. Então vamos esperar e aí ver se o exército ucraniano conseguir cortar essa rota logística. Isso daqui vai ser um ganho tremendo para o exército ucraniano. E além disso, eu queria mostrar para os senhores que os próprios russos eles estão confirmando isso aqui que eu venho dizendo para os senhores a respeito de uma quebra, né, que vem acontecendo, de uma mentira que os propagandistas russos vêm dizendo ali a respeito de Kupiansk. Então ele fala que ó, Kupiansk, na região de Kharkiv, a Ucrânia, não sei o que. O inimigo ele está avançando. Os grupos de inimigos estão presentes também na área central. Aqui, né, um outro russo ele fala que eles estão mentindo, né, e alguns pegam aí e fazem um heroísmo de chegar em alguns locais, enquanto outras pessoas estão lidando com as consequências da batalha de fato, de estar dentro ali de Kupiansk, estar sofrendo uma guerra de guerrilha que é intensa, é semelhante ao que acontece ali na região de Pokrovsk, ok? Eu acho que não vai dar nem tempo da gente falar da região de Pokrovsk, mas talvez amanhã a gente fale a respeito disso. E temos um vídeo, né, que eu queria mostrar para os senhores a respeito de Kupiansk também. É um aglomerado de soldados russos que estavam ali no meio do matagal de Kupiansk. E bom, eles foram atacados por um drone do exército ucraniano. E tem vários soldados russos aqui. Eles contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soldados russos que foram atacados com apenas um drone que chegou e atacou essa posição. Não tem imagens posteriores disso aqui. Ao contrário desses soldados aqui, que são 2 snipers ali da região de Kupiansk, eles estão ali atuando também, ali na região de Siversk, tá? Eles estão atuando ali na região e essa daqui são as últimas imagens desses soldados em vida, porque logo depois, nesse mesmo corte, aparece um ataque de drone ucraniano acontecendo
contra esses soldados. Então tem aqui, ó, os snipers da região de Siversk que foram atacados com drones. E aí eu acho que a gente já vai chegando mais ou menos no final do vídeo, mas só para lembrar para os senhores que a batalha da guerra da Ucrânia não é só vitória, tá? Tanto pro lado russo quanto pro lado ucraniano. Amanhã a gente vai falar a respeito da região de Pokrovsk, que é a região mais ao sul da Ucrânia, onde o exército ucraniano ele vem sofrendo algumas perdas ali. Vocês já devem estar sabendo isso daqui, eu também não quero omitir isso daqui para os senhores. Então amanhã a gente vai falar de uns assuntos mais pessimistas, né, pro exército ucraniano, apesar de não estar tão ruim assim quanto os soldados russos pintam. Mas eu prezo aqui sempre pela imparcialidade, então eu tenho que trazer algumas notícias ruins também para os senhores, mas vocês vão ver que não, as coisas não estão tão ruins assim, tá? Mas a gente fala isso daí no vídeo de amanhã. Quero deixar um agradecimento especial aqui à Ivone, que vem sempre ajudando esse canal aqui, eu acabo esquecendo. E também ao David Oliveira Medrado, que fez uma doação aí recente lá no nosso Pix, então agradecer a vocês é porque eventualmente eu esqueço, então muito obrigado a todos. No mais é isso, muito obrigado a todos e guerra é guerra.